Boa noite, irmãos. Feliz semana, né? Primeiro dia da semana, como é bom estar louvando na casa do Senhor. Nós vamos, com boa noite também os irmãos que já estão conectados conosco no Zoom. E não sei se ainda já está transmitindo, mas nós vamos começar então o nosso louvor, cantando o hino Inteiramente Fiel. Pensar no que passou ou deu errado, aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como filho do Rei. Sou inteiramente ligada a Jesus. Pra sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Pra sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Pra sempre serei inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Inteiramente fiel, eu quero ser. Amém. Hino número 88. Achei um grande amigo. Achei um grande amigo.
Cristo possa ser o nosso melhor amigo, né? Vamos nos colocar em pé, então, para continuar o nosso louvor com o hino 274, Firme nas Promessas. Promessas do Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor, sempre exaltarei o seu eterno amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, promessas não irei falhar, vindas tempestades deste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro nesta luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão aqui na igreja. Boa noite a você que está nos assistindo pelo Zoom. Que a graça do nosso bondoso Jesus esteja conosco nesta noite. Amém? É o primeiro dia da semana, é o momento que nós estamos aqui para louvar e enaltecer o nome de Deus. Amém? Eu gostaria de convidar todos vocês que estão aqui e os que estão em casa, os que puderem, vamos nos colocar de joelhos para falarmos com o nosso Deus? Santo, 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 eterno seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Jesus, porque mais uma vez estamos na tua casa de oração, Senhor. Estamos aqui para ouvir a tua palavra, estamos aqui para aprender de ti, mas acima de tudo, Senhor, estamos aqui para louvar o teu santo nome, Senhor. Para enaltecer esse maravilhoso nome de Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. Somente nele, ó Deus, temos as respostas para todas as nossas perguntas, Senhor. É Ele que dá consolo aos nossos quebrantados corações. Ó querido Espírito Santo, esteja aqui conosco também. Ao abrirmos a Tua palavra, ó Deus, que o Senhor venha iluminar os nossos ouvidos, os nossos corações, para que juntos possamos aqui, ó Deus, dignificar o maravilhoso nome de Jesus, Senhor. Sede com os nossos amigos que estão em seus lares, estão assistindo também pela internet, que a Tua graça os alcance e que a palavra hoje, explanada pela Camila, venha do Teu terceiro céu, Senhor. Abra os nossos ouvidos, converta os nossos corações. É o que nós te rogamos por Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje nós temos uma convidada lá da Vargem Bonita. E eu me lembro da Camila, quando eu estive lá. A Camila está congregando agora na Vargem Bonita.
e o Djalma convidou para que ela viesse explanar a palavra de Deus aqui para a gente. Amém? Seja bem-vinda. Tá bom, Camila? Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite para você também que nos acompanha pela internet e de alguma forma também está aqui pertinho da gente. É uma alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos da Canangolândia. Nós que somos, do mesmo distrito. Eu frequentei essa igreja durante um tempinho quando era criança, mas eu nasci e cresci no Bandeirante e agora eu estou ajudando ali na Vargem Bonita, no evangelismo e nas coisas que precisam. Então, é uma alegria estar aqui nessa igreja aqui também, do meu distrito, desse distrito que eu cresci. E é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos novamente. Bom, a mensagem que eu preparei para essa noite vai tentar refletir um pouquinho sobre a justiça de Deus, que é um tema, às vezes, um pouco complicado da gente conseguir entender. E a gente vai refletir um pouquinho sobre o tema essa noite. Mas antes de abrirmos a Bíblia, eu gostaria de fazer mais uma oração aqui em especial para que o Espírito Santo esteja conosco. Oremos. Querido Pai que habitas nos céus, muito obrigado por estarmos aqui mais um dia na Tua Santa Casa, Senhor. Eu te peço que aqui a Camila não fale, mas o Senhor fale por mim, que o Senhor, o Teu Santo Espírito, venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começar a mensagem dessa noite, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 11. Salmos, no capítulo 11, no verso 7. Salmos 11, verso 7. E diz assim: pois o Senhor é o quê? Justo. Ele ama a justiça. Os retos verão a sua face. Às vezes, eu me deparo me perguntando mesmo sobre a justiça de Deus. Você já se perguntou sobre a justiça de Deus? Esse é um tema tão complexo, mas é, ao mesmo tempo, muito essencial para a vida de nós cristãos. Mas eu volto a perguntar, mas como compreender a justiça de Deus? Eu acho que eu vou começar a mensagem dessa noite com essa pergunta e terminarei sem responder completamente essa pergunta. Mas nós vamos analisar algumas ideias que podem nos ajudar. Mas por que não dá para entendermos a justiça de Deus? Porque é impossível, em nossa compreensão limitadamente humana, compreender algo tão sublime e fora de todas as nossas possibilidades. Uma justiça que é infalível, firme e, ao mesmo tempo, misericordiosa. Que não vê o nosso merecimento ou atos, mas vê somente os méritos de Cristo, que morreu por cada um de nossos pecados. Muitas vezes, nós temos a concepção de justiça, que é a justiça aqui da terra, terrena. Até mesmo no sentido de justiça estatal. Por exemplo, no âmbito do direito penal, do direito criminal. Uma pessoa, quando comete um crime, que é anteriormente tipificado, escrito que aquilo é um crime, anteriormente vai ter uma pena para quem cometer aquele ato. Então, quem cometeu deve ser o quê? Punido. Mas será que a justiça de Deus é assim? A gente vai ver durante essa noite de que não é assim. A justiça de Deus possui uma lógica que não é a lógica humana. Quem pagou por nossos pecados um dia foi Jesus Cristo. Nós não precisamos mais pagar a nossa pena. Então, a gente precisa, às vezes, sair desse contexto, desse raciocínio, que muitas vezes é humano, e tentar entender uma justiça que é sublime, que é superior, que é a justiça divina. E, às vezes, isso pode ser muito difícil para a gente. Se o Senhor é mesmo justo, como eu tenho certeza que Ele realmente é, por que tantas pessoas boas sofrem? Por que pessoas inocentes morrem em uma guerra? Por que um pai perde os seus filhos para uma doença? Você já se perguntou sobre isso? Eu já me pergunto diversas vezes. Um exemplo muito atual, uma pandemia que começou lá na China,
ainda não é totalmente comprovado e os cientistas ainda não têm uma comprovação 100% firme, mas estuda-se que o que aconteceu nessa pandemia era que pessoas lá na China tinham hábitos alimentares equivocados, comiam alguns animais que não deveriam comer, e assim desenvolveu esse vírus que se espalhou pelo mundo inteiro. E essas pessoas que morreram, por exemplo, aqui no Brasil, não tinham nada a ver com esse vírus, não tinham nada a ver com isso. Por que elas morreram? Que mundo injusto, elas não tinham nada a ver com aquelas pessoas lá na China que originaram esse vírus, mas sofreram dessa pandemia. É muito difícil entender. Um Deus amável, justo, paciente, eterno em misericórdia. Parece que não combina. Eu olho para esse mundo e eu vejo tantas controvérsias. Às vezes os maus se dão bem e os bons estão em uma situação horrível. Mas sabe, o que nós vamos ver durante essa noite, de forma bastante breve, é que essa inquietação do ser humano é muito, muito antiga. Não é dos dias de hoje que nós vemos isso. Não é por causa de uma pandemia, não é por causa do contexto da nossa vida no século XXI. Essas questões a Deus são muito antigas e existem na Bíblia. E aqui eu vou estudar com vocês durante essa noite 2 histórias que nos ajudam a entender todo esse contexto. De pessoas que também perguntaram essas coisas a Deus. E sabe o que aconteceu? Deus os respondeu. A primeira história está no livro de Abacuque, e é a história de Abacuque. Eu convido você a abrir o seu livro lá no livro de Abacuque, no capítulo 1. Abacuque 1, a partir do versículo 2. Abacuque 1, a partir do versículo 2. E essa é uma pergunta de Abacuque ao Senhor. Abacuque pergunta assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? A minha Bíblia está na nova versão internacional, então pode estar um pouquinho diferente da sua. Até quando gritarei a ti violência, sem que me traga salvação? Verso 3. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. E o verso 4 diz: por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Quando eu leio essa parte de Abacuque, sabe o que eu penso? O tanto que esses versículos são atuais. A gente não poderia ler e pensar isso hoje, dos dias de hoje? Pois a lei se enfraquece e a justiça às vezes não prevalece. Até quando, Senhor? Abacuque pergunta. Eu vou ter que ver tanta violência. Talvez se a gente ligasse o jornal hoje, nós nos depararíamos com essa mesma pergunta, não é mesmo? Mas o que acontece na história de Abacuque é incrível. Ele dialoga com Deus e Deus o responde. No início, como nós lemos agora do livro, Abacuque pergunta: até quando, Senhor? Então ele pede justiça. E Deus o responde. Eu não vou passar aqui versículo por versículo, porque acho que nós demoraríamos muito tempo, mas eu vou falando versículo a versículo. Se depois você quiser ler o livro de Abacuque inteiro, ele é bem pequenininho, ó. São, acho que, poucas páginas. Ó. Isso aqui já é Abacuque. Então, vale a pena ler esse livro depois. Mas Deus responde ali, ainda no capítulo 1, dos versos 5 ao 11, que Deus traria, sabe o quê? Destruição. Deus respondeu o pedido de Abacuque, concordando plenamente com a sua queixa. Aquele povo violento e injusto merecia castigo, e Deus o traria logo. Ele prometeu a justiça naquela geração, mas o instrumento da ira divina seria o povo caldeu, ou seja, os babilônios. Deus descreveu que este povo forte e cruel, disse que esses caldeus que faziam suas próprias leis, destruiriam seus inimigos. Imagina só Abacuque se deparando com isso. Ele ficou apavorado. Imagina você pedir justiça a Deus e ele simplesmente falar assim:
você tem razão, você tem total razão. Eu vou destruir esse povo, que era o povo dele, era a cidade que ele morava, e era o povo de Deus mais que tudo. Ele ficou apavorado. Ele diz como assim não, meu Deus. É o que ele fala ali do verso 12 ao verso 17. Quando Abacuque ouviu a resposta de Deus, Abacuque ficou apavorado. Podemos entender a reação dele pensando em nossa circunstância atual. Imagine você pedindo justiça a Deus, então, contra os malfeitores da sua época, e ouvindo tal resposta assustadora. Deus chamaria um povo cruel e forte para destruir a cidade. Imagina que situação complicada. E aí Abacuque, então, começa a argumentar com Deus. Falar assim, por que Deus não deveria destruir o seu povo? E vai estar ali a partir do verso 12. Primeiro, eu vou citar para vocês. Abacuque disse, o Deus eterno não pode destruir o seu povo escolhido. Ele dizia, você escolheu esse povo, você precisa agora nos salvar. O segundo argumento de Abacuque era, o Deus santo não pode contemplar o mal com a opressão, é o que diz no verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Terceiro argumento de Abacuque. Como é que um Deus justo usaria um povo ímpio para castigar um povo mais justo, que era o povo de Judá? Quarto argumento de Abacuque. Como é que o Deus piedoso permitiria que o inimigo cruel alimentasse seu desejo de matar? O quinto argumento de Abacuque era, como o Deus verdadeiro pode usar um povo que adora seu próprio poder militar? É o que está no verso 16. Por isso, os babilônios, no caso, eles oferecem sacrifício à sua rede e queimam incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceram a sua porção. Nesse momento, no meio desse diálogo, Abacuque tem uma atitude adorável. Admirável, eu diria. Ele diz ali no capítulo 2, verso 1, vamos ler? Capítulo 2, verso 1, diz assim, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque confiava tanto em Deus, na justiça de Deus, que falou assim, olha, eu perguntei, eu argumentei e sei que Deus vai me responder. Então vou aqui aguardar humildemente a resposta do Senhor, porque eu sei que Ele é justo. Ele terá uma boa resposta. Abacuque questionou, porque ele não compreendia os planos de Deus. Mas ele mostrou reverência perante o Senhor. Ele não apontou o dedo de acusação para criticar as decisões de Deus. Aqui nós podemos aprender uma lição valiosa. Podemos perguntar, mas o homem jamais tem direito de contrariar a sabedoria de Deus. Ele não julgou a decisão de Deus. Abacuque simplesmente aguardou a resposta. Nosso Deus é um Deus que não tem medo das perguntas. Não tem medo das perguntas. Abacuque não entendia e por isso perguntou. E nós podemos também fazer isso. E mais uma vez, sabe o que Deus fez? Deus respondeu novamente a Abacuque. O livro todo de Abacuque é um diálogo. Abacuque, Deus. Abacuque, Deus. E Deus respondeu nesse momento para Abacuque o motivo pelo qual ele destruiria primeiro o povo de Judá e depois destruiria os caldeus. Em algumas Bíblias, ali do capítulo 2, ali do versículo, principalmente, se eu não me engano, do 6 até o 8, o título que vai estar em cima é assim, os 5 ais. Ais no sentido de dor. E que é a explicação por que Deus haveria de castigar os caldeus. E aqui, mais uma vez, eu vou citar. É como se Deus estivesse respondendo, como Deus estivesse esclarecendo a Abacuque. Por que ele faria aquilo? Primeiro, os babilônios acumulavam o bem de outros. Está ali do verso 6 ao verso 8.
Pelas práticas desonestas e violentas, os caldeus acumularam bens que não pertenciam a eles. Tanto nações como indivíduos devem adquirir seus bens de maneiras o quê? Honestas. O segundo motivo pelo qual Deus respondeu a Abacuque, olha, eu vou castigar esse povo. Segundo, eles confiavam nas fortalezas humanas. Está ali do verso 9 ao verso 11. Até hoje, as nações se enganam dessa forma, não é mesmo? Confiam em suas próprias fortalezas, nas suas próprias armas, em seus próprios homens. A terceira coisa que Deus falou a Abacuque é que aquele povo estava errado e seria vítima de justiça, porque eles edificaram a cidade com sangue e iniquidade. Estava ali dos versos 12 ao 14. Os babilônios, como muitos outros impérios, construíram seu império com violência e opressão. Deus nunca aprovou a maldade de homens que procuram levar vantagem sobre outros. Os mais fortes devem proteger os mais fracos, ao invés de abusar deles. O quarto argumento de Deus para Abacuque está do verso 15 ao 17. Aquele povo envolvia outros no pecado. A Babilônia induziu outros povos a participar de seus pecados. A imagem que o profeta usa aqui é de uma tática bem conhecida. Quando as filhas de Ló, já pontuando outra história da Bíblia, quando as filhas de Ló queriam induzir o pai a deitar com elas, deram-lhe vinho. Quando Davi, por exemplo, queria convencer Urias a voltar à casa dele, ele também deu bebida forte. Deus promete inverter a situação. Ele mesmo daria para a Babilônia o cálice da ira dele. E por fim, o último argumento de Deus. Havia uma coisa muito grave que os babilônios também praticavam, e por isso sofreriam dessas consequências das injustiças que praticavam. Eles praticavam a idolatria. A idolatria envolve uma rejeição total e insensata do Criador. Deus, nesse segundo discurso de Abacuque, destaca a insensatez da idolatria. Que coisa grave, não é mesmo? Por todos esses motivos que nós estudamos até aqui, Deus pretendia castigar os caldeus. Eles serviriam primeiro de instrumento dele para punir o povo de Judá, mas menos de 50 anos depois da destruição de Jerusalém por mãos babilônicas, o império da Babilônia também caiu. Deus, na hora dele, determinou e trouxe justiça a esse povo ímpio. E já no final do livro ali de Abacuque, sabe o que Abacuque fala? Para mim, sem dúvida, é a minha parte favorita do livro. Está ali. No finalzinho do livro, mas antes disso, da gente ler esses últimos versículos de Abacuque. Muito obrigada. Antes da gente ler esses últimos versículos aqui de Abacuque, eu queria refletir um pouquinho sobre o que a gente estudou até aqui. Abacuque, então, começa o livro tentando entender o que Deus faz. E terminou sem compreender totalmente a justiça de Deus, como nós vamos ver. Mas ele aprendeu o mais importante de tudo, e nós também devemos aprender. Não precisamos compreender tudo que o Deus faz, mas precisamos saber que é Deus quem faz. Amém? Mas perceba, Abacuque não somente aceitou. Não foi um simples porque Deus quis. Ele compreendeu, de alguma forma, em suas limitações, a justiça de Deus. Outra lição que nós podemos tirar dessa história é que muitas vezes a compreensão da justiça divina é individual, no sentido de experiência pessoal. Sabe por que Abacuque descobriu e conseguiu entender o que Deus faria? Porque ele perguntou, teve comunhão com Deus e então entendeu. Às vezes a experiência do irmão que está sentado do seu lado, do pastor, do missionário, do obreiro, de quem canta aqui na frente, não vai servir para você.
A experiência de Abacuque foi pessoal. Ele orou, Deus falou com ele e ele entendeu. Faça isso também. Deus também o fará pouco a pouco entender a justiça divina. E aqui nós chegamos ao último versículo de Abacuque que eu gostaria de ler com vocês, que está em Abacuque 3, dos versos 17 ao 19. Abacuque 3, do 17 ao 19. Nesse versículo eu gosto de ler mais a versão tradicional, que é a Ferreira de Almeida, provavelmente, que a maior parte das pessoas usa. E aqui, enquanto eu estiver lendo, eu vou fazer algumas aplicações pelo que a gente já viu aqui. Diz assim, Abacuque 3, do 17 ao 19. Porque ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que o justo pratique o que é justiça, e aparentemente, a seu ver, não tenha resultado, por mais que o florescimento não ocorra, e o verso continua, nem haja fruto na vide, ou seja, ainda que eu pratique o que é reto e aparentemente não seja colhido com justiça, ainda que ao meu redor e ao meu ver eu não colho os frutos, continua o verso, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não manja gado. Como continua o verso, o que diz Abacuque depois desse diálogo com Deus? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Algumas versões dizem, e me leva para montanhas onde estarei seguro. Olha que coisa mais bonita. No final do livro, depois de perguntar a Deus, Abacuque reconhece, meu Deus, realmente é justo. Amém? E eu fico encantada, eu gosto muito desses versículos e penso que eles podem trazer muitas e muitas lições na nossa vida. Abacuque traz para nós uma visão de justiça da sociedade, no sentido de justiça social, do tempo em que vivemos, do tempo da sociedade que vivemos, da violência que vemos em nossa sociedade. E ele consegue entender o contexto social do povo que ele vivia. A próxima história que nós vamos aqui brevemente estudar, porque é uma história muito rica, então somente eu vou apontar algumas coisas, é a história de Jó. A história de Jó também é uma história que nos faz pensar muito sobre a justiça de Deus. Só que a perspectiva de Jó é uma perspectiva diferente da perspectiva de Abacuque. Jó, ele vai entender a justiça de Deus na própria vida dele. As injustiças ocorriam na vida dele, com a saúde dele, com a família dele, com a casa dele, com os seus bens. Então, o contexto aqui é outro, mas também nos ajuda um pouco a entender a justiça de Deus com as nossas vidas. Então, para a gente tentar entender um pouquinho mais a justiça de Jó, eu vou usar aqui, trazer a história de Jó para pertinho dos nossos dias. Às vezes a gente lê as histórias da Bíblia e enxergam de forma tão distante, né? Tão longe, mas às vezes a gente precisa trazer as histórias para os dias de hoje. Imagine um dia que começa como qualquer outro. Você se levanta para ir para o trabalho e do nada, quando você chega no lugar que você trabalha, você vê que está tudo fechado. Você percebe que, às vezes, a empresa que você trabalha quebrou e não te avisaram nada. Você, inesperadamente, ficou desempregado. Tendo obrigações para cumprir, você, então, decide ir ao banco para sacar dinheiro, para pagar algumas contas. Mas, então, quando você chega no banco, eles dizem que sua conta foi fechada, sem explicação. E que você não tem um centavo. O dia está piorando, você então resolve ir para casa, é a única forma. Você ainda tenta entender o que está acontecendo. Então, chegando perto da rua, você percebe vários bombeiros, ambulâncias correndo para todos os lados. Seus vizinhos estão na rua chorando, inconsolavelmente. Antes de você chegar até a sua casa, um dos vizinhos chama você e fala palavras que você jamais esquecerá.
Aconteceu tão rápido, ele diz. Não foi possível salvar ninguém. A casa, de repente, explodiu. Todos os que estavam dentro morreram. Eu sinto muito. Todos os seus filhos estão mortos. Alguns dias se passam e você acorda num lugar muito estranho. Olhando ao seu redor, você percebe que está num hospital. Você sente dores terríveis, uma coceira constante em todo o seu corpo. Depois de algumas horas de sofrimento, a enfermeira avisa que está na hora de uma visita. No seu caso, algumas pessoas te visitariam ali naquele momento. A primeira pessoa que entra no quarto é o seu cônjuge. Você pensa, finalmente terei um alívio, terei consolo, terei um ombro amigo. Seu cônjuge chega perto de você e começa a gritar. Eu não entendo sua atitude. Sua fé não vale nada. Você confia num Deus que faz tudo isso? Amaldiçoe teu Deus e morre. Foi isso que a esposa de Jó disse para ele. Com essas palavras, então, a esposa de Jó, e aqui trago para os nossos dias, o seu cônjuge diz, então sai do quarto e descobre que ele tem outras visitas. São seus amigos, amigos de longa data. E você fica feliz e pensa, finalmente terei um ombro amigo, terei palavras que irão me consolar. Depois de um longo período de silêncio, eles olham para você, a sua situação, e nem conseguem falar nada. Um vira para você e diz assim, você mereceu isso. Você deve ter feito alguma maldade muito grande. Deus está te castigando. Te arrepende logo para você ficar bem. Sabe, ao ler essa história, a gente pode pensar que a atitude dos amigos de Jó era ruim, que queriam desanimá-lo. Mas eu acredito que não era. O objetivo dos amigos era dizer assim, primeiro, eles queriam reivindicar a justiça de Deus. Eles queriam dizer assim, olha, Deus é justo. Se você está sofrendo aí, se você está doente, é porque você merece, porque Deus não faz as coisas sem as pessoas merecerem. Olha só. A segunda atitude que eles queriam demonstrar ali era, olha, nós gostamos de você, nós queremos te ver bem, mas para você ficar bem, você precisa se arrepender do que você fez de errado. Só que os amigos de Jó estavam errados. Será que tudo isso que eu contei é ficção? Será que jamais isso aconteceria nos nossos dias de hoje de forma tão terrível? Claro que eu modifiquei alguns detalhes para nos ajudar a trazer essa história do tempo bíblico para nós. Mas o livro de Jó trata de um dos assuntos mais difíceis da experiência humana. Como entender e lidar com o sofrimento. Como entender a justiça de Deus. E aqui, já indo para o final da nossa mensagem, eu gostaria de trazer alguns pontos brevemente na história de Jó. O livro de Jó é muito rico, muito extenso, e existem várias e várias lições possíveis. Porém, vou trazer aqui algumas, que está lá em Jó, convido você a abrir comigo. Jó no capítulo 1, verso 1. Jó 1, 1. Jó 1, 1. Diz assim, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, repito, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. O que nós podemos tirar desse livro de Jó e dessa perspectiva moderna de Jó é que pessoas boas sofrem. Pessoas boas sofrem. Você já pensou que às vezes uma pessoa morre de uma doença, às vezes é acometida de um acidente? Nós não podemos levar, às vezes, a nossa justiça, os nossos pensamentos, como se fossem os pensamentos de Deus. A história de Jó mostra claramente que pessoas boas sofrem. Jó, a Bíblia diz, era um homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal.
Porém, ele sofreu nessa vida. E não foi o único na Bíblia. Paulo sofreu muito. Jó sofreu muito. Até mesmo Jesus Cristo. Quanto Jesus Cristo sofreu? Sabe quantos pecados Jesus cometeu? Nenhum. E mesmo assim, ele sofreu. Nós estamos em um mundo de pecado. O nosso mundo é injusto. Segunda lição que nós podemos tirar, e aí precisaríamos ler mais o livro de Jó, mas nós sabemos, e vou recapitular essa parte aqui. Hoje, quando olhamos para a história de Jó, nós entendemos. A história de Jó permite que as cortinas do céu sejam abertas e que nós entendamos em um diálogo entre Deus e o inimigo. O inimigo acusa a Jó dizendo, ele só segue a Deus, ele dizendo a Deus, ele só te segue porque ele tem muitos bens, ele tem uma família grande, ele é feliz, ele tem saúde. Tira isso tudo aí para ver se ele vai conseguir continuar acreditando no Senhor. Tira isso aí para ver. E sabe o que aconteceu? Deus então permitiu que ele ficasse doente e que muitas coisas ruins acontecessem na vida de Jó, por obra do inimigo, por obra dele. Infelizmente, o inimigo muitas vezes quer nos derrubar com os nossos sofrimentos. Jó não sabia da fonte do seu sofrimento. Por exemplo, os capítulos 1 e 2 do livro contam a história para nós. Mas ele não sabia o que estava acontecendo nos nossos dias. Às vezes, nós não temos noção da fonte das nossas dificuldades. Mas podemos ter a certeza que o Satanás está torcendo para que tropecemos e nos afastemos de nosso Deus. Então, quando você vê o sofrimento do outro, ou então quando você olha para o seu próprio sofrimento, tenha consciência que muitas vezes você não está entendendo a perspectiva de Deus. Jó não entendeu, seus amigos não entenderam, sua esposa não entendeu. Mas Deus sabia. Outro ponto que podemos já tirar dessa história é que os amigos muitas vezes têm uma perspectiva errada, não é mesmo? O perigo da justiça vista pelos outros, ou por nós mesmos, por que não? Sempre pensamos nos amigos de Jó como os que não conseguiam ver e enxergar a realidade do fato. Elifaz repreendeu a Jó. Bildade afirmou a justiça de Deus. Zofar acusa Jó de iniquidade. Mas eles não entendiam nada. Nós precisamos tomar cuidado com o que falamos para os outros. Como julgamos o sofrimento dos outros e as circunstâncias dos outros. E também nós mesmos, ao olharmos para a nossa própria vida. Não seríamos nós também incompreensivos com as injustiças que acontecem? Sabemos nós de todas as circunstâncias, de todas as supostas injustiças que acontecem no mundo? Nós conhecemos tudo? Ou somente Deus? Nossa incompreensão da justiça divina pode vir do fato de que não sabemos o que de fato ocorre. Nosso conhecimento é limitado e muitas vezes errado. Nós não compreendemos tudo. Por quê, ó Pai? Tem uma música do Arauto do Rei que pergunta muitas vezes isso, né? Jó também perguntou. Abacuque fez a mesma coisa. Milhões e milhões de outras pessoas têm feito a mesma pergunta. A partir do capítulo 38 do livro de Jó, Deus afirma que o homem é uma mera criatura e não é capaz de entender muitas das coisas de Deus. O homem não é digno de questionar a sabedoria divina. Mas sabe, a história de Jó também nos mostra que depois do sofrimento vêm as bênçãos, amém? O sofrimento dessa vida é temporário. O sofrimento de Jó foi intenso, mas não durou para sempre. É bem provável que ele lembrou durante o resto da vida daquelas experiências doloridas. Mas a crise passou, a vida continuou. Deus restaurou as posses dele em porções dobradas. A mesma coisa acontece conosco. Enfrentamos dias muito difíceis, mas as tempestades passam com a graça de Deus. E a vida continua.
Vivendo na época da nossa nova aliança com Cristo, nós temos uma grande vantagem. Temos a esperança bem definida de uma recompensa eterna no céu. A justiça de Deus se completa de forma plena no céu, pois Ele quer exatamente a mesma coisa para todos, a vida eterna. Vivendo aqui como Ele orientou, vivendo como Jesus viveu, vivendo como Deus nos orienta, a justiça de Deus um dia será plena e completa no céu. Amém. Nós vamos sofrer nessa vida. Pessoas que dizem que os filhos de Deus não sofrem, às vezes podem ser considerados, inclusive, falsos mestres, que não conhecem ou não aceitam a palavra do Senhor. Jó, como eu já disse, perdeu tudo. Jeremias foi preso, João Batista foi decapitado, Jesus Cristo foi crucificado, Estevão foi apedrejado, Paulo sofreu um naufrágio e prisões. Você também vai sofrer. Às vezes, as provações vêm como disciplina de Deus, mas às vezes não. Mas sempre podem ser uma oportunidade para crescermos. E assim como fiz no livro de Abacuque, eu queria ler com você também o final do livro de Jó. Depois dele sofrer tanto, depois dele questionar tanto, depois dele ouvir tantas coisas de seus amigos e de sua família. Sabe qual é a conclusão que Jó chega? Está lá em Jó, no capítulo 42. Jó, no capítulo 42. Do versículo 1 ao 6. Jó 42, 1 ao 6. Então Jó respondeu ao Senhor, depois de tudo que ele tinha vivido, já no final de sua vida, já no final de sua compreensão, naquele período de sua vida. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não conhecia, coisas tão maravilhosas que eu não posso nem entender. Tu disseste, agora escute, eu te falarei, vou te fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso me menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Nesse momento, Jó olha para a história de sua vida, para tudo que ele tinha sofrido e diz, eu falei de coisas que eu não entendia. Antes, eu te ouvia só de falar, mas agora eu posso dizer que te conheço. Mais uma vez, assim como Abacuque, uma experiência pessoal. Jó entendeu aquilo na vida dele, entendeu o sofrimento dele. Já numa perspectiva diferente da de Abacuque, mas naquele momento ele teve a compreensão de Deus. Mas olha quantos capítulos não foram de história, aqui é o capítulo 42. Muita coisa aconteceu na vida de Jó antes dele compreender tudo. Muita coisa aconteceu na vida de Jó. Mas chegou um momento que ele entendeu o propósito de tudo. Nós podemos confiar que o Deus de Abacuque e o Deus de Jó é também o nosso Deus. E aqui eu queria terminar já pensando com você. Assim como Jó e Abacuque, os que experimentam vividamente em suas vidas a justiça de Deus, a reconhecem. Jó e Abacuque viveram e puderam sentir em suas vidas essa justiça infalível, maravilhosa, imutável, incompreensível aos pequenos olhos humanos. Ao final, reconheceram, vivenciaram, tiveram absoluta certeza da justiça divina. Jó, como nós já lemos, diz, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos.
Abacuque reconhece também a justiça de Deus de tal forma que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Deus, exultarei no Deus da minha salvação. E nós, assim como Abacuque e Jó, não entendemos, como já disse várias vezes hoje, o que acontece. Nós não entendemos a justiça divina. Meu apelo nessa noite é para que você, mais que conheça, vivencie em sua vida a justiça de Deus. Assim como Jó, Abacuque, que você reconheça em sua própria vida a justiça daquele que é imutável e infalível. Mesmo que você não compreenda com plenitude que ao seu olhar é injustiça, por mais que você sofra aqui sem motivo, por mais que você tente ser correto e os resultados não venham, por mais que você veja tantas injustiças por esse mundo, por mais que você não entenda nada, pergunte a Deus como fez Jó e Abacuque, e Ele responderá e o fará vivenciar a sua justiça. Amém? Para terminar a mensagem dessa noite, eu gostaria de cantar uma música que diz justamente sobre isso. Sobre que muitas vezes nós oramos ao nosso Deus, muitas vezes não compreendemos e clamamos a Deus de joelhos. Me ajuda, Senhor. Pode ter certeza que assim como Jó e Abacuque, Ele nos escuta. Amém. De joelhos estou mais uma vez, de joelhos, Senhor, neste teu santuário de paz. Venho aqui te pedir mais uma vez, me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer
podes curar-me, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz, me concede a paz, me concede a paz. Amém. Convido você a se colocar em pé para orarmos. Querido Pai que habita nos céus, muito obrigado pela paz que somente a Tua justiça nos dá. Muitas vezes nós vivemos situações que nós não entendemos. Vivemos em uma sociedade injusta, violenta. Mas acima de tudo, Senhor, nos dê certeza, a paz e a esperança de que Tu tens uma resposta para nossas inquietações. Muito obrigado, Senhor, porque Tu também tens justiça e tens feito justiça na nossa vida. Que nós, por mais que muitas vezes nós não compreendamos, que nós venhamos ter a certeza que o Senhor sempre está ao nosso lado e também é muito justo. Que nós, Senhor, aprendamos com Jó e Abacuque, estes homens que vivenciaram em sua vida a sua justiça. Esses homens que vivenciaram muitas perguntas, e o Senhor também deu a eles as respostas. Por favor, Senhor, esteja conosco, nos dê ao nosso coração a esperança da Tua paz, que nós comecemos essa semana com a esperança da Tua justiça e da Tua paz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar que